Boa noite. Preciso de mais um minutinho. Esse processo da mediunidade, nesse caso, ele requer um pouquinho mais de tempo. Diferente do processo mediúnico das cirurgias, pois no processo mediúnico das cirurgias espirituais, utilizamos principalmente as faculdades mediúnicas de efeitos físicos. Então não há necessidade de uma alteração de consciência do médium tão grande para executar essa tarefa. Deu para entender? Diferente desse momento, onde quanto mais eu conseguir suprimir a consciência de Roberto, mais e mais a minha própria consciência vai sobrepujar dele. E ficará mais fácil eu me comunicar nesse processo. Faz sentido? Sim. Ok. Ok. Podemos começar? Vai ter... Nossa, como tem gente hoje, hein? Que bom que vocês vieram. Posso ir embora? Não. Porque meu tempo é muito precioso. Se ele não for útil para mim ou para você, não faz sentido eu estar aqui. Posso pedir para quando vocês forem fazer a pergunta, vocês levantem o braço? Até para ficar mais fácil a gente sinalizar quem é o próximo. E falem alto. Quanto à questão das doenças no corpo físico, dá para entender que é uma somatização, a doença funciona como um aspirador das impurezas da alma? Dá para entender dessa forma? E quando é feita uma cirurgia, por exemplo, é retirado um tumor, vamos supor, esse tumor é retirado do organismo e dá para se entender que, como é que eu vou explicar? Que as impurezas da alma, elas se concretizaram aí e está extirpando isso também ou não? Como é que funciona essa questão? Entenderam a pergunta? Ok. Vamos lá. Depende, tudo que você falou faz muito sentido, mas não engloba todas as explicações a respeito desse assunto. O corpo físico, ele é uma consequência natural de toda energia que existe no perispírito. O que é o genoma, ou DNA, ou a codificação genética de um corpo? Essa codificação, ela vem de acordo com a energia do perispírito. Não é uma... Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma parte muito pequena do DNA ele fica ativada. A maior parte dele é desativada. É como se fosse um cardápio, que você escolhesse uma única comida do cardápio. Você não vai escolher o cardápio todo. Então, o DNA é todo o cardápio. Quando vocês reencarnam, o que é que ativa determinadas proteínas, determinadas doenças, determinadas fisionomias, cor do cabelo, cor do olho, detalhes assim. O que é que determina isso? O perispírito. Ele é que traz a programação divina do processo reencarnatório. Quando ele se apregou ao óvulo já fecundado, porque geralmente, não é uma regra, mas geralmente isso acontece 24 horas depois da fecundação, essa energia perispiritual transforma, direciona o DNA, utilizando e ativando as proteínas e as partes do DNA responsáveis. Por isso que as pessoas nascem, às vezes, com um tipo de doença genética, algum tipo de problema de saúde, que não se justificaria, porque o pai não tem, a mãe não tem, não se justificaria porque o hábito da pessoa não corresponde com aquilo. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem que fazer um pulmonar sem nunca ter fumado. Não parece estranho? Sim ou não? Sim. Quando você sabe de alguém que teve um câncer de pulmão, um efizema pulmonar, mas você sabe que essa pessoa fumou 40 anos, é meio colheita e plantio. Plantio e colheita, não é? Então, nessa hora, sim. Às vezes, as doenças, elas vêm como uma forma de... Não é limpar nesse sentido de sujeira, mas no sentido de desmaterializar a doença perispiritual.
Porque a função do perispírito é dar para vocês uma vida encarnada para vocês passarem por prova e expiação. Vocês não vieram para cá para se divertir. Se a sua vida é pautada nisso, você está perdido. Se você acha que a vida é diversão, você está no lugar errado. O lugar certo de quem está encarnado é compromisso com a sua própria evolução. Entendeu? E aí as doenças são essa representação. Pode ser visto assim. No entanto, isso é uma via de mão dupla. Porque às vezes a pessoa vem com perispírito e nenhuma predisposição genética para ter um efisema pulmonar. Mas aí nessa encarnação ela resolve fumar. Então ela começa a fazer o processo inverso. Ela vai sujando o corpo físico, vou chamar assim porque foi a palavra que você usou. E essa energia gerada no corpo físico passa então para o perispírito. E aí a pessoa desencarna e sofre as consequências de ter sido fumante depois que desencarnou. Ué, por que ela está sofrendo depois que desencarnou se não tem mais o corpo? Qual é o corpo que está sujo nesse instante? É o corpo perispiritual que você manchou com as suas escolhas. Ou alguém lhe obrigou a fumar? Você já viu alguém que começou fumando porque alguém amarrou ele na cadeira, botou o cigarro na boca e obrigou? Aí as pessoas acham que livre-arbítrio não existe. Então, as doenças, elas são sim processo de limpeza, também de provação, mas também de resgate, desse resgate reencarnatório. E, ao mesmo tempo, corretivo dos erros que vocês cometem atualmente. Entenderam? Acho que alguém... Não, aqui, pois não. Uma pergunta dentro de várias. A depressão. Pessoas que têm tendência à depressão, que são mais negativas, elas criam essas doenças dentro dela. Muitas vezes elas acabam tendo doenças ou a gente vê muito pessoas que tiveram um trauma muito grande de desenvolver certos tipos de câncer, ou algumas pessoas já sabem que nessa encarnação elas vão ter algum problema de saúde e já vem com isso já programado para que elas trabalhem isso nela. Outra questão, como ajudar pessoas depressivas? Ok, vamos lá. A sua pergunta é muito complexa, porque a depressão ela é uma junção de vários fatores, não é só um, e a intensidade de cada fator depende em cada pessoa. Quando alguém está deprimido, é que ela não está, de uma certa forma... Bom, deixa eu explicar, fazer uma parte antes. Felicidade não é na Terra, concorda? Não é lugar para a gente sentir aqui. No entanto, alguma felicidade vocês sentem, não é? Vocês não têm momentos de alegria? Momentos de prazer, de descobrimento, principalmente se você for uma pessoa que caminha num processo de busca espiritual. Então, isso preenche a alma com algumas situações que faz com que a pessoa não se sinta desmotivada à vida. A depressão está causando uma verdadeira epidemia, posso dizer assim, atualmente na Terra, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Acredito, o Brasil é um dos países que menos sofre com depressão. Daí você tira. O Brasil é um dos países que menos sofre com suicídio e depressão. Vocês sabiam disso? É. Em termos per capita, essas doenças atingem principalmente países ricos. Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Japão. Esses países, o número de suicídio é gigantesco, o número de depressão é gigantesco, é porque não se divulga mais. Porque quando se divulgava esses números, se estimulavam. Percebeu-se isso, então pararam de divulgar. Mas nós, na espiritualidade, nós temos acesso a isso. Então, a depressão é uma inconformidade. Você não, do ponto de vista espiritual, você está encarnado, mas não está feliz com a encarnação. É como se você não percebesse em si capacidade em lidar com as duras dificuldades que você precisa enfrentar pela frente. E isso faz você se desmotivar antes mesmo dessas dores chegarem. Até mesmo porque o mundo está passando por um processo de mudança, e é por isso que a depressão tem aumentado tanto. Onde a maioria dos encarnados não reencarnam mais na Terra. A maioria. Por quê? Porque vão reencarnar em outros locais, porque a Terra vai se transformar em alguns séculos no mundo mais aprimorado. Nesse mundo mais aprimorado, só fica quem passar de ano, usando uma linguagem educacional. Você está fazendo a tarefa de casa? E aí a depressão, às vezes, é um sinal de que você não está fazendo a tarefa de casa.
E você, mesmo fazendo alguma coisa, às vezes é tomado por essa energia. Não é uma escolha, é uma consequência de algumas escolhas. Entendeu? Ninguém escolhe vir depressivo. Ninguém reencarna e na missão reencarnatória escreve assim: nessa encarnação eu vou matar uma pessoa no trânsito. Ninguém reencarna com a missão de matar alguém. Tudo isso, tudo que acontecer que levar a isso, ou foram situações circunstanciais, por conta de resgates reencarnatórios, ou escolha ruim que você fez. Porque vocês são livres para escolher. Entenderam? Então, essa liberdade que Deus dá para as escolhas é a mesma liberdade que dá para arcar com as consequências das más escolhas. E a depressão, muitas vezes, é uma situação onde a maioria das pessoas que a sentem, elas não estão felizes com elas mesmas. Elas não estão ainda num processo de auto-amor. Elas ainda não estão num processo de autodescoberta. Elas não querem o que elas são. Elas se negam como pessoas. E a gente vê não só isso, depressão, como um acréscimo também gigantesco de doenças autoimunes, onde a sua própria imunidade batalha contra você porque a sua inconformidade com você mesmo se reflete dessa maneira. Então, como resolver isso? Vocês têm muito mais ferramenta, acreditem, do que a maioria dos médicos. Porque os médicos só conseguem apaziguar a dor, não conseguem resolvê-la. Vocês que dão às pessoas a possibilidade de se espiritualizar, podem fazer... Vamos lá. Por que eu peço para que vocês divulguem meu trabalho? Adivinha, para que venha mais gente. Se vier mais gente, concorda comigo que eu vou conseguir curar mais pessoas, sim ou não? Não sou eu e a minha equipe. Ok. Se isso acontecer, mais e mais pessoas renovaram a fé, aí eu peço a você, diga assim, meu filho, escreva um papelzinho com as atividades da casa, dia e horas da semana, para que as pessoas, num dia que elas estiverem lá na perturbação, na depressão, em qualquer outra coisa, elas venham aqui. E aqui elas recebem um atendimento fraterno, um passe magnético, alguma coisa assim. Então, a gente vai permeando o mundo, resolvendo a depressão assim, dando para as pessoas a oportunidade de se espiritualizar. Pense comigo, todos os seres humanos encarnados na Terra, inclusive você, são espíritos. E a realidade espiritual não é vivida pela maioria dos habitantes desse planeta. Até vocês que estão nessa busca, em vários momentos, tem momentos extremamente materialistas. E é normal, porque não tem como, você é meio que fisgado pelo materialismo. Você está encarnado. Você já tem as limitações da matéria. Você não tem visão do futuro. Você não sabe o que as coisas vão acontecer. Você hoje toma uma decisão que parece tola, parece decisão boba, e a repercussão disso na sua vida é gigantesca lá na frente. Não é, minha filha? E que bom que vocês têm pelo menos a humildade de voltar atrás, reconhecer que erraram, pedir perdão pelo erro e recomeçar a viver. E não é todo mundo que tem essa qualidade. A maioria entra em depressão, pensa em se matar. Por quê? Porque acredita, não existe nada mais materialista do que o suicídio. Concorda? Se a pessoa tiver no mínimo pensamento dentro dela que existe uma vida depois da morte, você acha que ela vai se matar? Não faz sentido. Porque todo o sofrimento dela ao desencarnar vai ser aumentado. Se ela desencarnar pelo suicídio. E não foi eu que criei essa lei não, viu? Foi Deus. Hoje em dia, reencarnar é uma burocracia. Vocês estão numa posição aí, ó, de ouro, viu? Aproveitem. Porque o mínimo trabalho que vocês fizerem aqui na Terra, por um mínimo tempo, vai repercutir na evolução de vocês da tal maneira que vocês não fazem a menor ideia. O que eu faço há 100 anos, mais de 100 anos, não chega nem perto se você fizer a sua parte por 10 anos. Não chega nem perto, porque você olha para mim e vê os números, né? Esquece os números. É muito fácil para mim tomar a decisão de ajudar os outros, usando o conhecimento que eu já tenho na relação passada, agregado com o conhecimento que eu tenho, a visão espiritual que eu tenho, o fato que eu não durmo, não como, não vou para banheiro, não faço nada disso. Estou 24 horas ligado tentando fazer o bem.
A minha posição é extremamente privilegiada. Tem Bezerra de Menezes a cada 5 minutos no meu pé. Conversando comigo, tirando minhas dúvidas. Quantas vezes você conversou com ele? Então, a minha posição é extremamente privilegiada. Por isso que eu não quero reencarnar. Mas me dobro em reverência a coragem que vocês tiveram em fazê-lo. Afinal, porque vocês... Se vocês tivessem me perguntado antes de reencarnar, eu teria dito, não vá não, você é doido, né? Mas vocês já vieram? Então, já que então, fica. E aí, usem o tempo aqui para crescer. A potencialização da evolução é gigantesca, mas tem que aproveitar. Então, não dá para lutar contra a depressão, mas dá para mudar para que a depressão perca o sentido. Voltando à sua pergunta. Você pode sim ter reencarnado com uma expiação, que vocês às vezes chamam de karma, em que você tem que ter um câncer aos 49 anos. Que idade você tem? Tem 3 anos aí para frente. Aí você... Não, é uma situação extremamente, como se diz, hipotética. Ou não, né? Então... Você vai ter um câncer no pulmão daqui a 3 anos se você não cuidar da sua mediunidade, por exemplo. É só um exemplo. Aí, vamos imaginar que você, então, use da sua saúde que você tem atualmente para fazer o bem. Aí você aprende uma técnica chamada passe de sopro. Aí você começa a usar esse passe e começa a curar um monte de gente. Eu pergunto, você acha que a espiritualidade vai querer perder essa mão de obra? Porque ela está transformando a dor que estava escrita para ela passar em atos de amor, atos de caridade. Deus, olha, tem uma coisa que Deus é extremamente inteligente. Não faz nenhum sentido ela ter uma doença terminal fazendo o que está fazendo. Concorda? É um conceito bem básico, assim. Nós não vamos perder uma... Quantas pessoas fazem o bem na Terra, assim, ativamente? É raro. É raro porque a maioria não faz nada. Esse é o grande problema, na verdade. A maioria não escolhe um time. Eu até respeito os meus inimigos, porque eles escolheram um lado. Eu respeito os espíritos das trevas, porque eles pelo menos tiveram coragem, vergonha na cara para escolher um lado. A maioria das pessoas são neutras. Elas acham que pagando os impostos em dia, indo trabalhar e não deixar as contas do mês negativas, ela cumpriu com toda... E voltar a cada 4 anos, ela cumpriu com todas as obrigações dela. Patético. Se você acredita que isso é o suficiente, me perdoe. Aqui você já está no lugar errado. Que a vida é muito mais que isso. A vida é um processo de transformação, de melhoramento. É uma oportunidade que a maioria não vai abraçar. E voltam depressivos. Porque falharam, às vezes, na encarnação anterior. Tem medo de falhar de novo e o medo impede eles. Se tem uma coisa que eu não entendo, é como alguém usa a desculpa do medo para não fazer alguma coisa. Eu entendo sentir medo, isso é natural. Então, se sentir inseguro para começar alguma coisa que você nunca fez, eu entendo completamente. O que eu não entendo é isso de barrar. Porque se você vê um filho seu em perigo, por mais medo que você tenha de um leão, você voa no leão para defender o seu filho. Sim ou não? O nome disso é amor. Quando a gente ama a nossa missão, a gente abraça com responsabilidade e luta por ela. Nem quem tem que perder um braço. O nome disso é comprometimento. Roberto adora criar metáforas. Já deve ter percebido isso. E ele criou uma que eu adoro. Acho muito engraçadinha. Ele diz assim, ó. Dr. Fritz, sabe qual a diferença entre compromisso e envolvimento? Comprometimento e envolvimento? Não. É só o senhor pensar em omelete de bacon. O que é omelete de bacon? O que é que tem no omelete de bacon? Ovos e bacon. A galinha está envolvida. O porco está comprometido. Eu adorei essa metáfora.
A galinha faz parte do processo, mas não é ela que bota o pescoço dela lá, é? Até quando você vai só estar envolvido na sua evolução? Então, o que Deus quer, na verdade, é que você cresça, aprenda, evolua. E fique por aqui, porque afinal, quando esse planeta melhorar, aí eu reencarno. Mas hoje, tá bom não. Só para concluir sua resposta. Espiritualidade. As pessoas precisam de espiritualidade. Se você um dia vê um padre, uma pessoa de casa espírita, ou um pastor evangélico com depressão, essa pessoa não está cumprindo a sua responsabilidade em relação a si mesma. Você entendeu? E é uma coisa que ela tem que se resolver só. Não tem nada que a gente possa fazer, a não se orar pela alma dela. Afinal, a oração é algo que sempre chega, é uma emanação de amor. Tá? Orar, a gente pode orar. Mas também temos que entender que o outro que está recebendo a oração tem livre-arbítrio para tomar decisões e vai prevalecer a vontade da pessoa. Ok? Alguém levantou a mão aqui? Ah, pois não. Do que eu ia fazer a colocação, você já colocou, já expressou diversas pontuações. Você coloca que é mundial. Aqui na nossa região não está sendo muito comunicado, mas muitos jovens estão se tirando da vida. Muitos jovens. Então, como você colocou, falam que é depressão. Seria isso ou talvez alguma energia a mais do próprio universo, com toda essa movimentação, estaria influenciando para que eles tomassem essa atitude? Sim. O suicídio, nenhum suicídio na Terra, escute o que eu vou lhe dizer, 0. Nenhum suicídio na Terra aconteceu sem a influência de um espírito mau. Nenhum. Os suicídios que culminam em suicídio têm legiões de espírito mau influenciando aquela pessoa. Agora vamos tentar dividir o que é influência e responsabilidade. Influência é assim, ó. Como é o seu nome? Lúcia. Imagine, Lúcia, que eu chego para você e diga assim, Lúcia, posso lhe fazer um convite? Amanhã de manhã, quando der umas 10 horas da manhã, vamos eu e você armados numa agência bancária fazer um assalto? Você vai comigo? Não. Por que você não vai? Por uma série de coisas que não seriam convenientes. Então não é só a minha influência que faz ela fazer uma coisa errada, é? Se ela fosse, era porque ela... E na hora que ela diz eu quero e eu vou, deixou de ser influência, passou a ser responsabilidade, decisão. Suicídio é uma decisão. A pessoa que se suicidou, ela escolheu morrer. Pode ter uma legião de espíritos lá. Pode ter não. Tem. É impossível não ter. Tem. Influenciando ela esse ato horrível. Mas ela jamais vai poder chegar lá em cima e dizer eu não queria. Fui influenciada a fazer uma coisa que eu não decidi fazer. Não. Isso não é possível. Só um minutinho que ela levantou a mão primeiro. Depois não. É você que tem que ir. Tá. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, só pra gente... Você pergunta a minha ligação com o médium. A sua encarnação com o médico, você mantém a mesma consciência, a sua encarnação, onde fica a sua consciência quando não está conectado com o colega? Você disse que tem contato com outros espíritos, mentores. Desculpa, eu não entendi. Ela falou em português? Ah, tá.
É porque eu não sou médium. Sou médico. Entendi. Então, repita a sua pergunta agora, eu entendi. Vamos lá. Ah, tá. Ué, aqui? Entendi. Talvez se você fosse 100 anos no passado, com o celular na mão, falando com alguém, a pessoa pensar que você estava invocando o demônio. Porque é uma tecnologia completamente conhecida. A mediunidade, diferente do que muita gente pensa, ela não é uma incorporação. Esse termo incorporação, ele só se aplica realmente a um processo de possessão, que é um tipo de obsessão, que não tem nada a ver com mediunidade. Possessão ou processos obsessivos são processos de influência espiritual. Mediunidade é um processo de permissão espiritual. Tá? Então, a minha consciência para sobrepor a do médium, né, é necessário que o corpo é dele. Então, como eu estou tomando emprestado por algum tempo, ele tem que fazer com que, no caso de Roberto, ele usa meditação para fazer isso. Ele reduz o nível de consciência, chamamos de estado de alteração de consciência. Você pode ter esse estado quando você vai dormir, quando você toma anestesia, né? Você altera a sua consciência. Ou então, simplesmente porque você deu atenção a alguma coisa, você tira a atenção do resto. Você altera seu estado de consciência em relação àquilo que está sendo feito. E aí a minha consciência se conecta com a dele, não necessariamente meu perispírito precisaria estar perto. No entanto, eu geralmente fico, porque para mim, que não sou um espírito elevado, o processo mediúnico ele é muito mais carnal, muito mais raiz, muito mais denso do que seria para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes conseguiria estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, lá de outro país. Porque ele conseguiria fortalecer a conexão mental, ele tem habilidades energéticas e elevação moral. Então, é a grande diferença. Para fazer essa comunicação, à distância. Eu não conseguiria, então eu prefiro estar perto. Então eu estou por aqui perto. Certo? Geralmente aqui do lado do médium, geralmente. Só para dar uma posição geográfica, tá? Mas eu estou toda hora movimentando, não só eu, como todos os outros espíritos que trabalham comigo. Mas a minha atenção, sim, essa precisa estar conectada com a do médium, para que eu consiga, nessa mistura, espírito-médium, passar o máximo possível. Roberto criou uma outra metáfora, que é a do leite com café. Já vou falar? Ele já falou isso aqui? Imagine que o médium é café e o espírito é o leite. Imagino que a gente anda de branco para todo lado, né? Vocês vão se decepcionar muito, viu, quando vocês desencarnarem. E aí, o que acontece? Ele descreve, quando ele dá aula de mediunidade, ele explica isso. Um copo com café, quando você começa a colocar leite, isto é, quando a consciência do espírito começa a adentrar na consciência do médium, quanto mais de leite entrar, mais branco esse café com leite fica. Mas ele se aproxima do leite, concorda? Ok. Mas continua café com leite? Pronto. Se esse mesmo espírito, isto é, esse mesmo leite, preencher um outro café, no caso Márcia, concorda que é também café com leite? Só que é outro café? E a mistura dos dois não é igual? O que eu estou querendo dizer? O mesmo espírito, dois médiums diferentes, o resultado é completamente diferente. Por quê? Porque nem a água que você coloca em copos com formatos diferentes, quando você bota a água, cada um assume uma forma diferente, porque o shape, né, o formato daquele copo é diferente. Então, é uma metáfora que ele usa que eu acho bem interessante. Então, raro é o médium que consegue se ausentar completamente de um processo mediúnico. Existem médiums que conseguem, em alguns momentos, conseguem esse nível de inconsciência, vamos chamar assim. Mas é bem raro isso acontecer. Roberto não é esse médium. Roberto é um médium que é cheio de limitações. Então, essa questão da consciência, por exemplo, ele está o tempo todo consciente. O que eu faço é desviar a atenção dele e ele também ajuda desviando a atenção dele. Então, pode ser que você pergunte alguma coisa a ele ao final da sua reunião e ele não consiga lembrar. Até mesmo porque a gente passa meio que o rodo no final, no sentido de tirar da memória dele muitas coisas para não sobrecarregar a mente dele com informações que não cabem a ele. O que eu estou comunicando a vocês é mais importante que seja guardado por vocês do que por um médium. Concorda? Já imaginou se toda a conversa sua ao telefone fosse gravada?
Você ia ficar tonto, não ia? E se alguém usasse seu telefone, a conversa também seria gravada e você tivesse que ouvir? O médium é um telefone, nesse caso, né? Ele apenas serve de comunicante a um processo que, acredite, é muito mais natural do que o que vocês imaginam. As pessoas descrevem, às vezes, a mediunidade de uma forma muito complexa. Ela é envolta numa grande complexidade. Mas o nascimento de uma criança também é. O apregoamento de um perispírito a um óvulo que foi recém-fecundado é muito mais complexo do que um processo mediúnico. Então, isso acontece todo dia. Então, as pessoas ainda têm na mediunidade uma visão muito, não é distorcida, mas mística. Talvez essa seja a palavra. E é um processo extremamente simples, quando existe treinamento, conhecimento e predisposição a isso. Ok? Aquilo. Senhora Diabo. Qual é a diferença que tem entre a pessoa que se suicida, né, na passagem, um acidente e uma morte natural? A morte natural é natural, e um acidente tem alguém que usa alguma coisa, como é que funciona? Vamos expandir um pouco a mente, vamos expandir a sua pergunta. Quem disse que acidente não é natural? Quem disse que o desencarne de alguém que desencarnou no hospital, sendo auxiliado por médicos, foi um desencarne programado? Vou dar um exemplo. A pessoa veio para essa encarnação. Quando a gente assume o processo reencarnatório, a gente assume que vai errar? Assume? Não. Porque o processo reencarnatório requer apenas uma coisa: metas positivas. 100% positivo. Então, ninguém reencarna para errar. Você só reencarna para acertar. É o que acontece na realidade? Não. Porque quando chega aqui, vem à tona o quê? Todo o histórico de orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, e muitas vezes ele domina. Porque você ainda não tem maturidade moral suficiente para ter autocontrole e usar bem as suas escolhas emocionais e morais. E imagina que mesmo que você não tinha que ter câncer no pulmão, mas começou a fumar, câncer no pulmão. Aí você vai se tratar do câncer, vai fazer cirurgia, vai fazer quimioterapia, vai definhando no hospital, até morrer. É ou não é um acidente? Tanto é que é um suicídio. Entendeu? Agora, se está programado que a reencarnação da pessoa é curta, ela vai desencarnar aos 22 anos, porque ela tem que desencarnar ali porque foi o momento que ela precisa resgatar por uma série de fatores. A família que está ao redor também precisa aprender alguma coisa com aquilo. E aí acontece um acidente. Eu já vi, para você ter ideia, espíritos altamente elevados desviarem uma bala para acertarem de cheio na nuca de uma pessoa. Porque ela tinha que desencarnar e o atirador era ruim. Tudo foi milimetricamente pensado para que ela desencarnasse a uma garota de 24 anos que tinha acabado de terminar o curso de advocacia. Era a filha mais nova de 3 irmãos. Os pais espíritas, 2 pessoas de bem, trabalharam a vida toda, mas extremamente materialistas. Pergunta se são hoje. A maior lição da vida deles foi um desencarne da filha. Uma tentativa. O assaltante na delegacia dizia assim: eu não estava com o dedo no gatilho. A arma disparou sem eu pegar nela. Direito. Ele não estava com a mão, o dedo lá. Vocês já tiraram? Ah, eu adoro. Mas não posso mais. E aí eu ficar me lembrando do passado. Alguém falou do meu passado aí? Então, voltando. E aí o atirador era ruim, a arma realmente foi disparada, a arma ia passar perto da nuca dela, os espíritos superiores desviaram para que ela desencarnasse ali. Porque ela merecia um desencarne sem dor, sem sofrimento, sem dias no hospital, sem nada disso, sem uma tetraplegia. Ela tinha que desencarnar naquele instante. Essa era a missão dela. A missão dela acabava ali aos 24 anos, assim que ela terminasse a advocacia. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: foi extremamente justo
e foi Deus que disse que tinha que ser assim. Então eu lhe pergunto mais uma vez, o que é acidente? Essa moça nunca bebeu, nunca fumou. Era aquela pessoa da família que todo mundo olhava e disse assim, não é um anjo. Botaram asa nela quando ela tinha 24 anos. Às vezes espíritos bons vêm para cá só passar umas férias para dar exemplo de alguma coisa que a gente precisa aprender. É claro que essa moça está muito bem hoje, mas o materialismo faz a gente acreditar que o melhor é ela estar aqui. A gente às vezes contesta até as decisões de Deus, né? Bom, vocês, eu não. Mas é fácil para mim não contestar o todo do lado de cá, lembra? Do lado de cá, tudo faz sentido. Do lado daí, tudo é dor. Entende? Eu entendo as mães, os pais que têm perda de filhos ser uma dor irreparável. Eu entendo isso. Por quê? Porque não é o curso natural da vida. O curso natural da vida é vocês enterrar os avós, depois os pais. Já peguei muita paciente em luto, chorando desesperadamente. Eu pergunto, o que foi que aconteceu? Meu filho desencarnou. Você vai chorar a vida toda. Mas você vai precisar viver. Se você não viver, você nunca mais vai ver seu filho. Você quer ver ele de novo? Quero. Então vá viver. Aí outra chorando desesperadamente. O que é que você está chorando? Minha mãe morreu. Tá. Imagine se sua mãe estivesse viva. Ah, se minha mãe estivesse viva, eu era muito feliz. Tá. E você morresse no lugar dela, como é que sua mãe ia ficar? Você acha que seria justo com a sua mãe? Não. Então pode chorar. A vida correu seu curso natural. Você acha que o outro pertence a você? Não faz, só um minuto. Não faz nenhum sentido isso. Nós somos tão irresponsáveis com a nossa própria evolução que a gente fica querendo cuidar dos outros. Pois não. Boa noite. O Roberto falou sobre o amor próprio. Uhum. E eu gostaria que você falasse para o senhor que está do outro lado, se poderia dar algumas dicas para nós, como a gente melhorar isso, até para evitar esse assunto inicial aí do suicídio. Ou do pensamento, né? Entendi, meu filho. Muito boa pergunta. Olha. Eu cometi muitos erros, e erros gravíssimos, na minha última encarnação. Alguns deles eu relatei nos livros, mas acreditem, vocês não têm noção o quanto ruim eu fui. Eu fui tão ruim que eu desafio qualquer um de vocês fazer alguma regressão de vida passada e olhar para as 3 últimas regressões, 3 últimas vidas, e alguém aí achar uma vida que você foi pior que eu. Eu desafio. Essa posição me coloca várias questões. A primeira, eu não julgo você, porque pior do que você eu sei que eu sou. Segundo, esse meu passado me ensinou que a caminhada que eu preciso ter em direção à luz, ela é muito mais racional do que filosófica ou do que emocional. Deixa eu explicar isso melhor. Eu sou uma pessoa muito racional e eu via na espiritualidade das trevas espíritos bons vindo lá resgatar um ou outro. A gente via esses espíritos. E eles eram felizes. Eles gozavam de uma alegria, de uma felicidade, de uma plenitude. E eu fiquei, mas por que eles têm isso e a gente não? E ficou claro para mim que era conquistado. Mas como é que conquista isso? Então eu comecei a fingir que estava arrependido, sem estar. Adivinha o resultado. Na espiritualidade diferente da Terra, a gente não consegue mentir, né? E aí, depois de alguns anos sofrendo, mais de 20, eu fui perceber o seguinte: ou eu me arrependia de verdade, ou eles não iam me ver. Eles não iam conseguir me enxergar para me ajudar. E foi o que eu fiz. Quando eu me arrependi de verdade, nesse dia eu me livrei de uma coisa que, a partir desse dia, isso faz quase 100 anos, eu nunca mais carreguei comigo culpa. E se você carrega alguma culpa, deixa ela aqui hoje. Porque ela não vai lhe ajudar em coisa nenhuma. O arrependimento
é uma característica moral. Quando você se arrepende, você demonstra humildade, você pede perdão a si mesmo, pede perdão a alguém que você magoou ou fez o mal. Então, o arrependimento significa que o caminho para trás que você tinha escolhido não era bom. E que daqui para frente, o arrependimento inclui um compromisso de mudança para que no futuro o erro não se repita. Porque senão não é arrependimento, concorda? Só faz sentido se arrepender de alguma coisa se houver uma tentativa, mesmo que você não consiga, mas uma tentativa real de mudar. Entenderam? Quem disse que você tem que se sentir culpado? As religiões. E a maioria das pessoas acredita. Através do pecado, do que é sujo, do que é mundano. Aí o pastor prega isso, lá atrás ele faz sexo com várias seguidoras dele que estão lá na mesma igreja. Então, essa hipocrisia que o Cristo tentou tanto combater aqui na Terra, na espiritualidade não é possível. Então, lá o arrependimento foi real. Passo número 1, arrepender-se. Passo número 2, nunca se sinta culpado. Errou? Tenha vergonha na cara, assuma a responsabilidade do seu erro e siga sem olhar para trás. Ponto final. A partir daí, você vai precisar de um processo de autoconhecimento. Porque você só conserta o que está quebrado quando você sabe o que está quebrado. Quando seu carro quebra, você leva ele para onde? Para o mecânico. Quando seu computador dá problema, você leva para um técnico. Às vezes o técnico resolve assim, não é? Mas se você, que não sabe o que o técnico sabe, tentar resolver, vai passar a vida toda e não resolve. Então, você precisa conhecer essa máquina linda que é o seu eu. Como é que você é? O que é que lhe irrita? O que é que lhe aborrece? O que é que lhe tira do sério? Aonde os seus defeitos gritam? Ok. Aí você preenche uma lista interna, uma conversa consigo mesmo. Depois você vai para o outro lado. E minhas virtudes? Que é outra coisa que a culpa não deixa você ver. A culpa, o arrependimento, ela te joga para o futuro. Melhor. A culpa, ela te prende no passado e não te deixa evoluir. É um peso. Mas se você quer carregar, problema seu. Fique à vontade. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí, você fazendo esse scanner interno, o que é que eu faço? Quem eu sou? O que é que essa situação aqui, eu sei que isso aqui me aborrece. Evito. Eu sei que eu gosto, eu parei de beber, mas eu tenho vontade. Então não vou marcar reunião em bar. Porque eu me conheço. Entenderam? Então quando você faz essa questão do autoconhecimento é muito importante. E acho que quando o Roberto falou isso, ele falou baseado na experiência que ele teve de 3 anos fazendo terapia, onde ele teve a oportunidade de se autoconhecer, mesmo já vindo nessa busca. Aí ele foi se ver mais profundamente, né, em todos os aspectos da vida dele. E a partir daí, então, foi que nasceu a semente do auto-amor, que é a sua pergunta. Então, o auto-amor ele não surge do nada. Se você rezar muito, você acha que o auto-amor vem? Vou usar de metáforas também. Se você rezar no seu quintal, vai nascer um pé de milho? Só vai nascer um pé de milho se você botar uma semente lá, não é? É a mesma coisa o auto-amor, você tem que trabalhar ele. E amor é uma palavra que denota positividade, caridade, bondade. Toda vida que você tentar ser negativo com você mesmo, não deixe. Porque é exatamente aí que os obsessores, os perturbadores, os perseguidores vão lhe pegar. Não deixe você ser negativo com você. Se ame sem vaidade. Cuide da autoestima sem ficar orgulhoso. Equalização. Açúcar é bom? Depende do quanto você come. Ok? Então, esse é o caminho, meu filho. Você está vendo que não é um caminho, é uma caminhada. Na verdade, é uma caminhada maratona. Como é que começa uma maratona? Com os primeiros passos.
Ok, vamos por partes. Bom, primeira coisa. O meu trabalho e dos espíritos que trabalham comigo existe para ser ofertado. Ele não existe para ser imposto. Então, quando eu peço para vocês divulguem um trabalho, eu estou pedindo para vocês o seguinte: deixem chegar em quem precisa. Quem não veio é porque não precisa. Se você veio, é porque você precisa. Uma mãe há pouco dia chegou para mim e falou assim: eu já vim aqui várias vezes, já me curei de tudo, trouxe parente, vizinho, primo, tio, eu tenho um filho em casa com depressão. E eu sei que se eu trouxer ele, mas qual a idade dele? 20 anos. Porque ele não vem, porque ele não quer. Então só reze, minha filha. Porque não há o que fazer. Só reze. Se você não respeitar o livre-arbítrio de alguém, você perde a pessoa. Pare de chamar as pessoas para vir para o centro espírita. Ninguém aguenta isso. Você não quer vir? Venha, calado. E deixa o outro lá que não quer vir. Não vim. Ué, qual o problema? E quer saber? No dia que essa pessoa que você tanto chama e não vem, e você parar de chamar, ela vai saber. E ela vai perceber que você parou. E vai te perguntar: por que tu não me chama mais? Porque agora quem não quer que você vá sou eu. Na outra semana ela está aqui. Então você tem que respeitar o desejo dos outros. Aí ela diz assim: mas doutor Fito, ele está sofrendo muito. Tá não, minha filha. Porque se ele tivesse, ele seria a ficha número 1. Eu não dou a mínima quantos pacientes tem. Mas eu adoro servir para mais gente. Entenderam? Quantas pessoas tem num trabalho, não significa que o trabalho é produtivo, é improdutivo. Não tem nada a ver com isso. Significa que talvez ele pode ser melhor divulgado da próxima vez. Que foi o que aconteceu aqui. Aqui é um exemplo claro disso. Vez passada nós viemos aqui, muita gente tinha se inscrito, poucas pessoas vieram. E eu chamei o coordenador da casa e falei: não tem problema. Façam o trabalho que vocês fizerem e melhorem o trabalho que vocês fizeram de divulgação. O resto não é com vocês. As pessoas virem, não é com vocês. Se vocês criarem um serviço de transfer, a gente vai buscar você em casa, depois vai levar você em casa. Mesmo assim, vai ter gente que vai dizer: não, hoje eu não vou porque tem novela. Então, pare de forçar. Divulgue e espere com paciência e fé. Porque eles vêm. Ontem, fomos aqui, teve mais de 230 atendimentos em um único dia. E ainda tinha um trabalhador dizendo: por que veio tão pouca gente? Eu entendo essa vontade de servir mais e servir melhor, mas tudo é um processo. Tudo vai acontecer com calma, como já está acontecendo. Vocês também que estão aqui hoje, que são voluntários dessa casa, também são responsáveis pela divulgação desse trabalho. Não é só quem coordena a casa. Vocês também têm a responsabilidade, pelo menos, de divulgar. Afinal, gente doente não falta. Gente precisando não falta. Gente para ter dor aliviada não falta. Gente carente. Tem muita gente que sorri na rua, mas está depressivo. E talvez essa pessoa venha para uma terapia amor e aqui ela se equilibre. Então, é necessário a informação chegar. E sobre o preparo dos voluntários, bom, o preparo dos médicos é bem rigoroso, como você já sabe. Mas eu não imponho preparação para os voluntários. Por quê? Se você passou a noite toda na farra, um dia anterior do trabalho, bebendo, fazendo tudo que você não deveria, e no outro dia você chega aqui ainda com aquela cara de ressaca, você vai segurar a minha bandeja. Vai trabalhar do meu lado. Eu não dispenso ninguém. Quem foi que Jesus renegou? Você eu não quero perto de mim, se afaste. Quem foi?
Ele não é o exemplo? Eu tinha um trabalhador que passou 5 anos nessa vida. Ele fazia cirurgia no sábado, de manhã. Toda sexta-feira ele saía para beber e chegava lá para sacar. E os voluntários da casa, tudo chateado. Por quê? Porque ninguém tinha bebido, não tinha comido carne. Depois de 5 anos, o menino, Rafael, o nome dele. Dr. Fritz, eu não cometi suicídio até hoje porque o senhor acreditou em mim. Eu parei de beber ontem. E eu nunca mais bebo. Por que as pessoas desistem tão fácil? Já viu uma mãe desistindo de um filho? Toda hora eu volto para esse assunto. Você quer um pouco do que é amor de verdade? O amor incondicional, o amor sem resposta, o amor sem nenhuma necessidade de obrigado, valeu, gratidão. É um amor completamente isento de resposta. Amor de mãe. É o que aqui na Terra eu conheço mais próximo do amor que Jesus falava. Jesus olhava para os seus irmãos como irmãos. Deus olha para nós como filhos. Se você não desiste do seu filho, por que eu vou desistir? Eu não tenho esse direito. Ninguém tem esse direito. Não se use desse direito. Você tem obrigação de respeitar as decisões do outro. Mas jamais deixar de acolher a dor do outro. Porque se você fizer isso, você está em julgamento. Ou você está se achando melhor do que os outros. E ninguém é melhor do que ninguém de acordo com Jesus. Mas você pode ser melhor do que você foi no passado. Questões relacionadas ao Covid, que foi algo que mexeu com o mundo todo, né? Uhum. Primeiro, tem linhas dos hospitais que isso, a humanidade tinha que passar por isso para aprender. Parece até que foi falho que não aprendeu nada. Pelo contrário, piorou muitas coisas. Segundo, então isso foi criado no laboratório, como uma arma biológica, né? E se todas essas vários desencados aí com um ataque cardíaco fulminante é relacionado a efeitos colaterais de vacina ou do Covid? O que eu vou falar agora foi tudo que eu falei durante a pandemia, que não acabou, só deixou de virar notícia. Mas o Covid, o SARS-CoV-2, é um vírus que veio para ficar. Ele não vai embora nunca mais. Deu para entender isso? Ok. Assim como a influenza, assim como os outros vírus, né? E ele, por ser tão mutável, ele começou respiratório, hoje é neurológico. Hoje a ação dele é muito mais neurológica. Tem pessoas que não têm nada no pulmão. Começa a ter perda de memória, dor de cabeça e coisas relacionadas a neuropatias. Porque hoje ele ataca mais o cérebro. Isso é uma preocupação até maior do que uma simples doença respiratória. Por incrível que pareça. E desde o começo eu falei, é impossível criar-se uma vacina para vírus segura para ser feita em massa, como foi. É impossível. Em menos de 15 anos. É impossível. O que estão fazendo é aplicando algo para estimular uma reação imunológica, mas que pode ter consequências. Inclusive, várias pessoas que tiveram reações muito fortes. A vacina foi pior que o vírus. Vários casos. Tá? Qual foi o nosso papel nessa hora? Foi tentar diminuir esse efeito. Por quê? Porque é decisão da humanidade, não é nossa. Nós não somos responsáveis pelo caminhar das decisões da humanidade. São vocês. Vocês é que são responsáveis, não somos nós. Se a gente tivesse o poder de ter parado isso antes, eu preferia ter parado o nazismo. Porque foi muito mais cruel do ponto de vista humano. Deu para entender? Então a gente não pode parar essas coisas. Por quê? Decisão humana. Livre-arbítrio. Alguém falou isso hoje aqui, não falou? Então,
Qual era o nosso papel? Amenizar as consequências desse remédio chamado de vacina, que era um estimulante que infelizmente não aconteceu com a maioria das pessoas. Tanto é que tinha pessoas que tomavam vacina que 3 meses depois pegava doença. Que tipo de estímulo imunológico ela causou? Nenhum. Doutor Fritz, o que é que o senhor dizia na época? Se vacine, principalmente se você tiver que viajar. Meu médico foi um caso. Ele só ia para a Europa, para os Estados Unidos, se tivesse vacinado. Por uma decisão governamental, ele vai se vacinar. Então, e isso tudo foi causado por seres humanos, por trás de tudo isso, tomando decisões. Quem autorizou essas vacinas sabia que elas não funcionavam. Não da forma como elas eram vendidas. Elas tinham algum efeito imunológico? Tinham, de teste. Na verdade, o que aconteceu foi um teste em massa de vacina. Tanto é que hoje em dia a maioria dos países aboliram as vacinas de Covid porque sabem que elas não são seguras quando são colocadas em pauta e em comparação aos malefícios que podem gerar. Deu para entender? Ok. Eu sou médico. Amo a medicina, mas não amo muitos médicos. E eu sei que muitos médicos utilizam a medicina muito mais com status, com reconhecimento social, do que propriamente com a habilidade e a vontade de ajudar os outros. É estranho ouvir isso? É normal até certo ponto, comum, vermos médicos não olhar nem na cara do paciente. Uma desgraça dessa, nem médico era para ser. Mas não se preocupe não que ele vai desencarnar e ele vai trabalhar é comigo. Eu vou puxar a ficha dele. Como eu puxo de muitos. Eu vejo um paciente com uma cirurgia mal feita. O que foi isso aqui? Foi uma cirurgia. E seu médico era açougueiro também? Não. Isso foi cirurgia de emergência? Foi não. Foi cirurgia agendada e tudo. Foi. Puxa a ficha do médico. 6 meses depois a paciente volta. Doutor Fritz, o senhor não sabe, aquele médico que me operou morreu? É, eu sei. Foi eu que matei ele não, viu? Lembra do câncer que ela vai ter daqui a 3 anos? Que não vai chegar porque ela vai cuidar da mediunidade? Se ela não cuidar da mediunidade, o que é que acontece? O câncer vem. Se esse médico tivesse vontade de se tornar um ser humano de bem, ele estava aqui, trabalhando para servir vocês, encarnado. Mas a espiritualidade percebeu que ele estava numa recorrência de erros gigantesca, trabalhando mal para passar as férias em alguma ilha paradisíaca, receitando remédio para paciente que não precisava. Aí quando ele foi puxar a lista do rapaz, parecia uma lista criminal. Aí a espiritualidade, aí eu não tenho nada a ver com isso. Só apresento o caso. A espiritualidade superior que decide. Pouco tempo depois eles encarnam. Aí vão dizer, eu fico mato os médicos. Não. Como falam às vezes que eu mato meus médiuns. Olha que absurdo. Como é que eu posso matar os meus médiuns, se são os meus médiuns, as pessoas encarnadas que mais se dedicam ao meu trabalho? Que gratidão é essa? Agora, antes de me julgar como matador de médium, investigue a vida dos médiuns que morreram nessas situações. Veja o que eles estão fazendo com a mediunidade. Veja o que eles faziam com a oportunidade que Deus deu a eles de fazer o bem. Eu entendo que os médiuns que eu trabalhei se tornaram pessoas conhecidas, famosas, poderosas, viviam dando entrevista na TV. Alguns se tornaram políticos por minha causa. Eles usaram o meu nome, não foi eu que autorizei não, viu? E eu avisei, não vá nesse caminho não. A influência. Serve para quê? Só serve se você quiser. Se você tiver predisposição para ouvir, você vai ouvir. Se você não tiver, você não ouve. Eu sei que é muito visão de preventiva, mas na minha visão, né, a gente vê muito aqui
atitude, o amor próprio mesmo. Tipo, e eu vejo que essa é a maior dificuldade das pessoas, que elas querem amar, tentam amar muitos outros, igual amor de mãe, e não conseguem ter esse mesmo amor próprio de incondicionalmente conseguir se amar. Tipo, tu pensar, eu me amo, mas aí tu se dá um motivo, tu não consegue se amar sem querer, sem dar um motivo para isso, entende? Esse amor incondicional, na minha visão, é a meta de vida e a meta de evolução que a gente tem. Concordo plenamente. Não existe, meu filho, concordando com você. Tudo que sai de você e não está em você é mentira. Entendeu? Se você chega para ele e diz assim, pare de comer açúcar, e você come, você está mentindo. É uma mentira esse seu pedido. É uma incongruência, uma hipocrisia você pregar algo e fazer outro. Para Deus, existem escalas do que fazemos. Os pensamentos, as palavras e as atitudes. O que mais vale são as atitudes. Essas são as que mais valem. As palavras também têm valor. Menos, mas têm valor. E os pensamentos um pouco menos. Por quê? Porque o pensamento ele pode ser barrado pela sua vontade de se melhorar. Você pode ter um pensamento ruim e dizer assim, não vou fazer. Quantos de vocês já passaram por isso? Todo mundo que está se melhorando. E na hora que você tem atitudes de amor, é porque antes dessas atitudes existiam palavras de amor e existiam pensamentos de amor. Por isso as atitudes são tão completas. Porque elas são a livre demonstração do amor sem retorno, do amor incondicional que todos devem buscar. E é claro, é impossível você doar alguma coisa que você não tem. Se você realmente quiser amar o mundo, se você quiser amar seus filhos, você precisa de auto-amor. Há pouco tempo atrás, eu atendi uma paciente que chegou com um filho de 6 anos. Eu não sei muito bem, eu não sou psicólogo. Eu entendo um pouco de psicologia, mas eu não entendo muito bem o que é que as mães de hoje em dia têm na cabeça. As mães e os pais. A sensação que eu tenho é que são crianças cuidando de crianças. Os pais e as mães deveriam, os que estão aí com cabelo branco ou quase sem cabelo na cabeça, sabem o que eu vou dizer muito bem. Pai e mãe dá segurança. Pai e mãe é um recanto de acolhimento, de segurança. Perto do pai e da mãe, a gente tem que se sentir seguro. Os pais, hoje em dia, estão mais inseguros que os filhos. Alguns. Então, essa mãe estava com um filho de 5 anos, segurando ele para eu conseguir fazer uma cirurgia. O menino gritava e ela estava em prantos. Eu olhei para ela, ela baixou a cabeça com vergonha. Olhei para ela e falei, você está chorando por quê? Porque o meu filho está sofrendo. Agora mesmo vou parar o sofrimento dele. Rasguei o esparadrapo, tirei o algodão, porque minha função aqui, não sei se você sabe disso, é ajudar. Se você acha que seu filho está sofrendo porque eu estou tentando ajudá-lo, a minha ajuda acabou agora. E ela saiu revoltada comigo. E eu não dou a mínima. O conceito de maternidade, no caso dessa mãe, passou longe, mas tão longe, que você não conseguia nem ver o rastro de tão longe que passou. Ela não faz ideia do que é ser mãe, apesar de ser. Quando você vai pescar, ou caçar, ou dirigir um carro, você precisa de uma licença para isso. Para ser pai e mãe, não. Então, as pessoas vão botando o filho no mundo sem saber muito bem o que estão fazendo. Agindo por instinto, influenciado por uma sociedade mentirosa, hipócrita e extremamente fragilizada por falta de esforço pessoal para conquistar as coisas. Então, são mães e pais dependentes psicologicamente e emocionalmente de filhos extremamente mal educados. Não é generalizado, mas eu nunca vi tanto quanto eu tenho visto ultimamente. E não é só aqui no Brasil, é em todo lugar. Existem alguns países que a gente nota que existe ainda a autoridade paterna, que é aquele olhar, a criança para e senta.
sem dizer uma palavra. No Brasil é raro de ver isso hoje. Os pais estão em busca de se sentirem amados porque não aprenderam a se amar. Aí tem filhos para se sentirem preenchidos por um amor que eles acham que vai vir de fora. Daqui a pouco os filhos vão sair de casa. Aí eu quero ver. Ou então vão ficar em casa, como alguns ficam até os 50, 60. Tá. O autismo, ele é uma inconformidade entre o espírito encarnante, a vibração desse espírito e o corpo físico. A maioria dos espíritos dos encarnados que apresentam algum grau de autismo estão encarnando na Terra pela primeira vez. São espíritos que foram recambiados de outros lugares e vieram para a Terra para poder treinar o corpo físico. Aí vem uma encarnação onde eles têm que se ajustar a um corpo, a um perispírito que eles não estão acostumados, e eles vêm num alto grau de processo de interior. Ficam presos ao próprio mundo e não conseguem se comunicar muito bem. Então, a maioria, não estou dizendo que são todos, mas a maioria estão nessa situação. E eles precisam de algumas encarnações, às vezes só diminuindo o grau de autismo, para se adaptar completamente a reencarnar na Terra. Reencarnar na Terra requer que você tenha um perispírito adaptado à Terra. Todo mundo na Terra, encarnado e desencarnado, tem um perispírito. Vocês têm um perispírito que conecta vocês ao corpo. Eu tenho um perispírito que me conecta nesse instante ao médium, ao perispírito do médium, que é o processo chamado de mediunidade. Então, o perispírito é algo comum de todos os moradores da Terra, a não ser que você seja recambiado para outro planeta. Na hora que você mudar de planeta, você vai ter que mudar de perispírito também. Porque no outro planeta vai ser necessário um outro perispírito. Quando vocês vão mergulhar em profundidade, vocês têm que usar roupa de mergulho. Quando vocês vão para o espaço, vocês têm que usar roupa de astronauta, não é assim? O perispírito, ele se adapta ao ambiente que você vai. Todos na Terra têm um perispírito. Então, esses espíritos que vieram para cá agora, quando eles chegaram aqui, passaram por várias estações, né, de preparação para que eles tivessem um perispírito moldado ao perispírito da Terra. Porque se eles reencarnassem com o perispírito que eles tinham antes, e o reencarnar... Lembra que é o perispírito que diz para o DNA o que é que vai acontecer? Eu já falei isso aqui. Pronto. Mesma coisa. Então, eles têm que ter um perispírito terráqueo. E aí, há muitos desses espíritos, nas primeiras encarnações, vêm com autismo. Por essa dificuldade. Você acha que o mergulhador, a primeira vez que mergulha, é fácil? O astronauta, a primeira vez que bota uma roupa de astronauta, você acha que ele consegue rapidamente se equilibrar nela? Não. É necessário um tempo de adaptação. Algumas encarnações. Por que tem acontecido? A pergunta, na verdade, é a seguinte. Por que tem acontecido uma migração tão grande de espíritos de outros planetas para cá agora? Essa é interessante, né? Eu não faço a menor ideia. E a segunda pergunta, a psicopatia. A psicopatia hoje em dia é algo mais conhecido do que era antes. Antes era algo muito velado. Os psicopatas que vocês ouvissem falar, geralmente eram os criminosos, porque nem todo psicopata se transforma num serial killer. Tá? Existem graus de psicopatia. Psicopatia é uma ausência de emoção. Quando você não sente emoção, você também não consegue se colocar no lugar do outro porque você não sente. Lembra do alto amor? A pessoa que acha que vai amar o mundo sem amar a si mesma é uma forma de psicopatia. Porque ela está tentando ser o que ela não tem. O psicopata, ele não enxerga a emoção do outro, porque ele não sente nele. Portanto, ele não reconhece, através da empatia, o sofrimento do outro. E ele não dá a mínima, de verdade. E aí fazer o quê? Deixar desencarnar para encarnar de novo. Para que ele consiga desenvolver essa habilidade de empatia. Agora, eu não acho, em relação aos psicopatas, que está aumentando a psicopatia. Eu só acho que está aumentando o assunto.
Sabe-se mais sobre isso hoje, conversa-se mais, explora-se mais isso. Até mesmo porque, graus muito profundos de psicopatia, essas pessoas, na hora que elas têm um diagnóstico de psicopatia grave, elas têm que serem presas. Porque se elas ficarem soltas, elas vão matar. Se não fizerem isso agora, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vão fazer. E quando começar, vão pegar gosto. Por que isso, doutor Fritz? Reencarnação. É o processo da pessoa. Ela vai conseguir aprender alguma coisa? Essa é a expectativa, né? Uma vez me falaram assim, doutor Fritz, mas nem todo mundo está evoluindo. Um homem ali matou 30 pessoas. Tá. Na encarnação passada ele matou 300. Na próxima ele mata só 3. Tu, a tua mãe e o teu irmão. Aí ele, não, minha mãe não. Não, vai matar. E aí na outra encarnação, ele vai vir assim, mas me dá uma vontade de matar aquele cara, mas não vou matar não. Não é evolução? Me dá uma vontade de cuidar da minha benignidade. Não, eu prefiro o câncer. Aí, se ela tiver um câncer um dia, vão dizer, doutor Fritz adoeceu ela. Vem cá, se você vê alguém manobrando o carro para estacionar, e essa pessoa, na hora de manobrar o carro, bate no outro carro, a culpa é sua que você estava olhando? Eu não tenho nada a ver com isso. Quem é o próximo? Olha, eu não sei eu não acho que foram as máscaras o culpado de tudo. Como? Entendi. Ok. É o que você acredita? Próxima pergunta. Na sua visão, um corpo espírito diferente de outro planeta seria como tu entrar num restaurante orgânico de carne? Ver o quê? Não sei se está entendendo. Entrar no restaurante e ver o quê? Um restaurante que não vende carne, de carne. Escolher, tipo, tu falou, tu deu o exemplo do DNA, seria uma escolha de prato de comida, esse exemplo. Certo. Seria como um corpo espírito de outro planeta. E encarnar aqui, se tu escolhesse as mesmas características do corpo espírito de outro planeta, seria como escolher um restaurante que não tem ovo, um restaurante que não tem massa, e de massa? A sua pergunta é muito complexa. Eu acho que a maioria não entendeu. Vocês entenderam? Tá. Eu vou tentar tirar dessa pergunta o que eu acho que você quer dizer, que não foi o que você disse. O que eu acho que você quer dizer foi o seguinte. Sempre que alguém... Eu não entendo muito disso, tá, gente? Só para os espíritos superiores é que entendem essa questão. Eu realmente não entendo. O que eu sei é que esses espíritos estão migrando para cá por algum motivo que eu não sei qual é. E quando eles chegam aqui, eles precisam passar por essa adaptação natural. Todo mundo aqui também, de algum momento, veio também de outro planeta e está aqui agora. Alguns estão aqui há 5 mil anos, 10 mil anos, 15 mil anos. Mas a maioria dos que estão encarnados hoje, que tem um grau de consciência elevado sobre amor, caridade, bondade, perdão, não são espíritos que reencarnou na Terra há mais de 10 mil anos. Estão aqui há menos tempo que isso. Na verdade, vocês não... Quando vocês olham para o passado, história da Terra, que vê aqueles homens das caveiras, não eram vocês que estavam encarnados ali. Entenderam? Vocês estavam em outro processo, em outro local, e vieram para cá para tornar esse planeta melhor. Então, e aí ele se transformou. Tanto é que, analise comigo,
Antes de Cristo, as pessoas elas se locomoviam de uma cidade para outra a cavalo. Na época de Cristo também. 100 anos depois também, 500 anos depois também, 1000 anos depois também, 1500 anos depois também. Até inventarem o trem. Do trem para cá são 300 anos. Trem, carro, avião, nave espacial. Porque já vão ao espaço seres humanos. Não é isso? Nesse instante tem gente lá em cima. Conclusão. A tecnologia, o desenvolvimento e tudo isso tem acontecido em decorrência do esforço do ser humano aqui na Terra em transformar os recursos naturais em facilidades, através da tecnologia. O que é muito válido. Isso não é negativo, isso é válido. No entanto, está faltando as pessoas também se preocuparem com a parte moral. Quando nós buscamos, quando eu citei o restaurante, a minha ideia era que vocês entendessem que só dá para escolher o que está no cardápio. E aí, quando os espíritos vêm para cá, eles vêm em forma de missão. Eles sabem que vão passar privações, que vão passar reencarnações difíceis como essas autistas. Eles sabem disso, porque eles são missionários. É como médicos, bons médicos, que existem vários aqui na Terra, que estão nos seus consultórios extremamente confortáveis, mas recebem uma chamada de um grupo de médicos que está indo para a África fazer uma missão de paz, para ajudar crianças que estão com cegueira, que estão com catarata, que estão com alguma coisa, para fazer cirurgia gratuitamente nelas. Eles sabem que chegando lá eles vão dormir mal, comer mal, não ter água potável, mas eles vão por quê? Porque eles sabem que eles precisam se doar, precisam se amar, eles precisam ajudar aquela população ali a ter qualidade de vida, a ter pelo menos um alívio na sua dor. E eles se ausentam do seu conforto ou da sua elevação moral para estar perto dos pouco moralmente evoluídos e assim contribuir. Então eles já saem de lá sabendo que vão passar por privações. Você entendeu? Então eles aceitam isso com muito amor. Jesus aceitou tudo que impuseram a ele. Percebeu? Quando prenderam ele, ele não lutou. Um dos apóstolos que tentou lutar, ele disse que parasse de lutar. Aí ele foi preso, não lutou. Ele foi açoitado, não lutou. Ele foi condenado, não lutou. Ele foi levar o próprio mastro da cruz nas costas, sem poder reclamar. E aí quando ele chegou lá em cima, que foi ao Gólgota crucificado, nunca deixou de aceitar o que estavam fazendo com ele. Ele não se revoltou, ele não xingou, ele não falou palavrão. Ele aceitou a imoralidade, não vou nem chamar de moralidade, a imoralidade do ser humano que chega ao ponto de condenar um inocente. É isso que muitos de vocês fazem às vezes. Quantas vezes vocês viram algo injusto e vocês se calaram? Vocês são igual aquela multidão que escolheram Barrabás. Igualzinho. Igual os apóstolos que fugiram. Ou aqueles que o negaram. Ou aquele, e detalhe, eu estou falando de 12 pessoas que estiveram ao lado desse homem durante 3 anos. Eu vejo espíritos evoluídos, que eu não tenho nem contato com esses espíritos, que eu já ouvi falar que esses espíritos tiveram um contato com Jesus de 1 minuto. E sempre que perguntam a esses espíritos em algum evento, como é ver o Cristo, eles não conseguem falar. Eles só choram. Aí você vê uma injustiça aqui na terra e se cala? E você segue Jesus? Desculpem, mas você está se mentindo para você. Por isso é importante você se conhecer. Porque na hora que você se conhece, você para. A primeira coisa que tem que fazer, pare de mentir para você. Porque se você mentir para você, você perde qualquer referencial de verdade. Eu nunca chegaria num grupo como esse aqui e diria, eu sou um espírito evoluído. Jamais. Eu sei que eu não sou. Ah, doutor Fris, eu não acredito que isso ajuda muita gente. O problema é seu. Eu sei o que eu sou. E eu não vou entrar nessa armadilha que você tenta me colocar, batendo palma para mim, porque eu aprendi a curar as pessoas.
Eu sei o que eu sou moralmente. Eu sei o quanto ainda me falta. Eu sei o quanto ainda estou longe. Eu convivo com espíritos elevados toda hora e eu vejo. Falta muito para mim. Mas eu lido com isso com verdade. Não sou eu que tenho que fazer essa reflexão. São vocês que dizem seguir o Cristo. Primeira coisa que tem que fazer quando seguir o Cristo e conhecer a si mesmo, meu filho, você só vai abraçar o que realmente vale a pena quando você aprender a renunciar ao que não vale. Já parou para pensar? Uma mãe ou um pai? Você só se tornou mãe ou pai porque você disse para si mesmo, eu vou renunciar a uma vida que eu poderia ter para ser mãe e pai. Vou ter que trabalhar mais para gerar dinheiro, para essa criança ter plano de saúde, levar para o médico, não sei o quê, comida, fralda, por aí vai. Conclusão, você teve que renunciar a várias noites de sono, você teve que renunciar a uma vida de eterna lua de mel com a sua esposa, para cuidar de um pirralho que quando crescer, nem lhe respeitar vai. Mas você cumpriu o seu papel. Você deu o seu melhor. E é isso. Essa é a vida. Mas faça isso com verdade. Porque quando você não é verdadeiro, alguém convida com você, ei, vamos assaltar um banco? Ela imediatamente falou, eu não vou. Está sendo verdadeira? Ela está sendo fiel a quem? A ela. Estou pegando um caso bem extremo. Mas as outras coisas do dia a dia que a gente deixa passar. Não deixa passar, não. É nos detalhes que a gente faz a grande mudança, viu? Não é ninguém tropeça na montanha. Todo mundo vê a montanha. Você tropeça em pedras. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, mas que vai ser uma construção. Na verdade, o doutor fala que no passado, quando atuava na Terra, o senhor foi uma pessoa má, cometeu erros, certo? Nós evoluímos para a Terra, quando a gente encarna, a gente não vem para errar, a gente vem para acertar. O erro, a maldade, é uma escolha da pessoa? Ou, por exemplo, a maldade chegar até uma pessoa boa? É o livre-arbítrio daquele que escolheu ser mal? Ou é aquilo que a gente costuma chamar de karma, que é alguma coisa que a pessoa boa precisa passar? Você misturou muitas coisas aí, mas vamos tentar... Eu falei que ia ser uma construção. Tá, vamos tentar separar uma coisa da outra. A maldade não existe criada por Deus. A maldade é uma criação humana. Tudo bem? Deus criou os seres humanos absolutamente ignorantes, sem maldade ou bondade. E a gente vem experimentando, através de diversas e diversas, milhares até, de encarnações, todos os gostos dos dois lados, para poder a gente, então, algum dia fazer escolha. Onde é que entra o livre-arbítrio? Livre-arbítrio não existe no momento que a dor precisa vir, porque o amor não ensinou. Nessa hora, a dor vai vir. Então não tem livre-arbítrio. Ah, eu não quero ter câncer. Vai ter sim. A não ser que mude. A não ser que a sua vida aqui na Terra seja mais útil que o seu desencarne. Útil para quem? Para a sua evolução, em primeiro lugar. E depois para a evolução do planeta, que é uma coisa importante para todo mundo. Conclusão. A vida de reencarnado é uma vida, sim, de escolhas. Só que as escolhas que vocês fazem hoje, elas só vão repercutir lá na frente. E o que repercute hoje? São as escolhas que vocês fizeram lá atrás. Entenderam? Voltando ao quintal com milho. Se você bota a semente de milho e depois reza para nascer feijão, vai nascer feijão? Não, porque você plantou milho. Você vai ter que colher milho. Depois que o milho nascer e colher, aí você pode o quê? Plantar feijão, que é o que os espíritos bons influenciam vocês. Façam caridade. Plantem amor. Quando vocês se estimulam nessa questão,
imediatamente você está plantando algo que você vai colher no futuro. Só que algumas dessas sementes são de tamareiras. Você sabe o que é uma tamareira? Tamareira é uma planta que, se você plantar hoje, o primeiro fruto ela vai dar daqui a 80, 100 anos. Algumas são milho, que nascem em semanas ou meses. Você entendeu, meu filho? Então, a vida, na verdade, é uma escolha de construção daqui para frente. Por isso que eu disse, a culpa não ajuda, porque a culpa prende você nos erros do passado. Construa daqui para frente. Mas o começo da sua pergunta seria bem quando você falou... Por que a pessoa nessa vida, então, ela faz a escolha de não ser uma boa pessoa? Se ela tem essa opção... Quem tem que me responder isso é você. Não vou falar pessoalmente, né? Mas eu tô. Quer ver? Existe bondade em você? Claro. Não. Parei de falar dos outros. Entendeu a dificuldade de olhar para dentro de si? Vamos lá. Você tem bondade em você. Tá? Você consegue ver essa bondade? Você consegue reconhecer as suas virtudes? Ok. E você tenta trabalhar para que elas cresçam? Essas virtudes. Sim ou não? Ok. Você também reconhece em si alguns defeitos? Cada um desses defeitos, me corrija se eu estiver errado, tem um remédio. Por isso, vou dar um exemplo que eu não sei se adequa a você, mas vamos lá. Se você tem a vaidade como um defeito, qual o remédio da vaidade? É uma virtude que se chama humildade. Concordam que a humildade e a vaidade não conseguem coexistir ao mesmo tempo no mesmo ambiente? Sim ou não? Porque elas são antagônicas. Não é verdade? Então pronto. Aí eu vou lhe fazer duas perguntas pessoais. Você ainda tem alguma coisa de vaidade em você? Tem, tá. Você também tem humildade? Claro. Tanto é que para você estar me fazendo essa pergunta, você precisou de humildade. Entendeu? Você tem as duas. Quem é que pode escolher por você? Voltamos para o mesmo ponto. Livre-arbítrio. Aí eu vou lhe fazer a pergunta que você me fez. Eu já tinha respondido. Porque, se você tem essas duas possibilidades e as duas existem dentro de você, por que você escolhe mais uma do que a outra? Não precisa me responder. Quando você me fizeram essa pergunta hoje, eu disse, eu parei de ser mal porque racionalmente eu percebi que o amor liberta. Tem nada a ver com sentimento. Eu vou ser bonzinho porque o meu coração foi tomado. Não é verdade. O que eu vi foi espíritos elevados, felizes, espíritos iguais a mim, sofrendo. E eu queria sair do sofrimento, e eu percebi que só tinha um jeito, arrepender-se. Então, eu notei que se eu começasse a praticar e tornar um dia o hábito, porque o hábito é a repetição do padrão, se eu tornar hábito a bondade e a caridade para mim, aí sim eu vou estar elevado o suficiente para me sentir feliz e em paz, que é o que eu sinto hoje. Hoje eu me sinto extremamente em paz. Quando eu comecei o meu trabalho aqui no Brasil, eu não tinha paz. Eu não tinha. Eu ainda estava num conflito interno gigantesco. Eu era rude, eu gritava com as pessoas, tratava mal os pacientes. Desafio algum trabalhador aqui ter visto eu tratar mal um paciente. Alguém viu? Quem estava na minha bandeja quase o tempo todo? Levantei a mão. Vocês me viram tratar mal algum paciente? Eu pego no pé de vocês, é diferente. Mas até vocês, quando deito na maca, viram o meu xodó. Porque vocês são os degraus da minha escada, os pacientes. E eu não admito que ninguém se meta nessa relação. Então, quem não está segurando a bandeja direita, eu puxo a bandeja. Quem não está virando paciente como deveria, eu brigo. Porque a minha relação com o meu paciente, vocês não vão se meter. Sou eu e eles. Eles são a minha salvação. É neles que eu deposito todo o meu amor. Eles são meus filhos queridos. A minha esposa e meu marido amado, né? E é neles
Eles são a motivação para continuar gerando em mim esse auto-amor, que, repito, não tinha muito quando comecei o trabalho mediúnico. Eu sempre fui muito disciplinado, isso sim. Talvez até fosse mais do que eu sou hoje. Mas aprendi a ser mais flexível. E, ao mesmo tempo, aprendi a ser uma pessoa menos rude. Se vocês tiverem contato com... Não sei se alguém aqui teve contato com algum médium meu de muito tempo atrás, sabe o que eu estou falando. Então, a minha mudança é por quê? Pelo mesmo motivo da sua. Você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Você é a mesma pessoa de 30 anos atrás? Como é que eu poderia ser a mesma pessoa de 75 anos atrás? É claro que eu não sou. Entende? Poucos aqui têm mais tempo de Brasil do que eu. Eu tenho quase 80 anos de Brasil. Sou muito mais brasileiro que a maioria dos que estão aqui. Então, essa minha construção, ela aconteceu através do meu esforço, da minha dedicação, da minha vontade e, obviamente, com a permissão de Deus, que me permitiu não morrer. Porque, para mim, reencarnar é morrer. No dia 14/7, você falou para quem estava ali dentro da sala, a gente acabou gravando e depois transcreveu, enfim, que iam ter outros trabalhos na casa, outros trabalhos de terapia, de auxílio ao próximo. E, coincidentemente, a gente já tinha programado um deles naquele enfermeiro do curso para iniciamos no fim do ano passado, mas ainda não estamos divulgando. Tem mais 2 para surgirem. É esses os trabalhos que vão complementar ainda mais o trabalho da casa? Ah, sim, mas tem mais coisa ainda. Tá? Você fala em números, eu falo em profundidade e alcance. Vai haver um momento em que alguns trabalhos como a apometria, por exemplo, eles vão levar vocês para outro patamar de alcance. Isso acontece depois de um tempo que essas reuniões vão acontecendo, porque os médios vão ganhando mais destreza energética, os próprios apômetras, né, os próprios coordenadores da reunião, vão ganhando mais destreza energética para alcançar resultados ainda mais eficazes. E, obviamente, outras coisas virão. Muitas coisas vão vir e não vão ficar, porque os espíritos, eles sempre tentam colocar opções. E aí vocês vão adequar o trabalho àquelas opções que tem mais a ver com o perfil de vocês, com aquilo que vocês acreditam, com aquilo que vocês acham que tem mais a ver com a cara do grupo, que as pessoas se sentem melhor naquele trabalho. Então, tudo isso é necessário. Esses trabalhos espirituais, eles não podem ser geradores de insatisfação. Pelo contrário, tem que ser gerador de satisfação, de alegria. Por que tem tanta gente hoje aqui? Porque quem passou pela cirurgia e trabalhou nela se sentiu feliz. E quem não pôde vir porque estava cuidando de outras questões, se sentiu pelo menos convidado, ou pelo menos no ensejo de estar aqui hoje, porque sabe que esse trabalho que fazemos tem algum alcance. E, obviamente, mais uma vez, voltando para a mesma questão, a gente também tem que esperar os médicos tomar decisões. A outra pergunta é, ontem falando com o Roberto, ele pediu para mim para você sobre os medicamentos, que boa parte foi você que passou para quem faz a composição que teria que ser composto. Uhum. E ele pediu para que você explicasse a eficácia de cada medicamento, até para que a gente possa ter um conhecimento de venda para poder passar para as pessoas ali na lojinha. Eu entendi. Bom, hoje eu percebo que é impossível fazer isso, por causa do tempo, porque para a gente explicar isso, precisaria de um dia inteiro. Mas eu vou lhe passar uma visão mais geral e você vai, assim, ter uma certa mais direcionamento, que eu acho que esse é o ponto. Qualquer paciente que receba um receituário nosso, ele tem juntamente, porque mesmo sem um receituário, que alguns locais que nós vamos não tem um receituário. E aí a gente nota que o resultado da cirurgia sofre mais. Ele não é que ele não tem o mesmo alcance. O paciente
não consegue ter a mesma qualidade de tratamento. Você entendeu? Imagine que você faz uma cirurgia e depois da cirurgia você vai para uma enfermaria onde a cama é desconfortável. Então, você vai se recuperar da cirurgia, mas vai passar um grande desconforto alguns dias. É a mesma coisa essas medicações que elas vêm a complementar. E também, vou mais além. Existem algumas coisas de alguns pacientes que chegam aqui que eu não tenho como resolver, porque eu sou médico. Por exemplo, se chega um paciente com magia negra, eu não sei resolver magia negra, eu não sou mago, mas essa magia negra precisa ser resolvida. O que é que os espíritos que trabalham conosco, os fitoterapeutas, os outros espíritos que trabalham ali conosco, os índios, tem vários índios que trabalham conosco, tem um Pena Branca, que é um índio que trabalha com a gente, que ele entende tudo de erva. Ele fazia cirurgia espiritual com folhas. Ele mergulhava as folhas no álcool e no alguidar em cima da bandeja e ficava fazendo cirurgia, botava as folhas em cima do paciente como quando eu boto algodão. E os resultados eram incríveis. Então, esses espíritos que têm muito mais conhecimento de ervas e de energia do que eu, o que é que eles dizem? Que a gente precisa afrouxar, é um termo que eles usam, não sei muito bem se vocês vão entender, afrouxar essa energia negativa que está ali apregoada. Se ela vai sair ou não, vai depender também da mudança do paciente. Porque se ele ficar com ódio, se ele ficar com revolta, alguma coisa assim, adivinha, aquilo vira cola. Ok? Então, esses sabonetes ajudam nessa questão. Os sabonetes que são passados nos receituários, na minha opinião, juntamente com os géis, são as coisas mais importantes do receituário. Porque os sabonetes trabalham muito mais a questão energética do que a água fluidificada que eles bebem. O sabonete é um ato que o paciente vai ter consigo mesmo e na hora do banho, com a água caindo em cima dele, com o acompanhamento da espiritualidade, quando ele começar a usar esse sabonete, a água fluidificada do chuveiro junto e o efeito das ervas nessa pessoa bota até o obsessor para correr. Porque esses efeitos são potencializados por uso do magnetismo. Esses medicamentos, quando chegam aqui, imediatamente eles já entram em processo de magnetismo com os trabalhadores. Se a pessoa adquirir lá fora, o ideal é que ela traga aqui para que vocês magnetizem. Coloquem em cima da mesa, como vocês fazem com a água fluidificada aqui fora. E fiquem ali perto, ou fiquem ali passando mesmo, porque os espíritos já vão coletando energia e já vão fazendo o processo de magnetização. Alguns desses, se você for olhar a fórmula química desses produtos, é uma piada. Porque não tem nada lá. Até os de ingestão, como spray, se você for olhar só essa questão química, bioquímica, é um medicamentozinho fraquinho, comparado aos que vocês têm na farmácia. Só que os da farmácia só atuam no corpo. Esses atuam na energia também. Lembra da primeira pergunta que eu ouvi hoje? O perispírito manchado que jura... Pois é. Adivinha onde também funcionam esses medicamentos? No perispírito. Já tivemos pacientes que ficaram curados de câncer usando sabonete de aroeira. Curado de câncer só usando sabonete. A gente fez a cirurgia também, claro, mas foi o sabonete que fez a cura. A gente conseguiu reconhecer. Ela acha que foi cirurgia, não foi. Foram a energia. Porque era ela tinha sido aborteira na outra encarnação, veio nessa com um problema de câncer no útero, câncer no colo do útero, e aí ela ia desencarnar. Mas aí ela foi tomada por um estado de reflexão, resolveu então fazer o bem, usar aquela dor para... Sabe como é quando o negócio aperta? No caso dela, apertou muito. E aí ela conseguiu achar essa nova destinação na vida dela. Nessa hora a espiritualidade falou, opa, vamos suspender o efeito da doença. Na hora que eles suspendem e eu entro, a pessoa fica curada. Pode ser por uma moratória pequena, de 1 ano, 2 anos. Mas curada ela ficou. Se ela permanecer no erro anterior, que gerou a dor, que chegou no corpo físico, a dor vai voltar. Se ela não persistir no erro, pelo contrário, aprender com esse e começar a fazer coisas boas,
aquela dor não tem por que voltar. Vocês estão entendendo que não existe o karma no conceito que se dá karma? Porque o conceito que se dá karma é algo que você tem que passar e acabou. Ponto final. Pensando assim, está errado. Se você entende karma como resgate do erro do passado, você não precisa obrigatoriamente resgatar perdendo um dedo. Você pode resgatar servindo, ajudando, trabalhando as pessoas. Entendeu? O atendimento do espírito desencarnado. O atendimento, o doutor escolhe um espírito, um médium, para completar esse atendimento. Qual é o motivo dessa escolha e qual a ligação entre eles no lado espiritual? Não teria como os meus pacientes, todos eles, sem exceção, terem ligações comigo do passado, concorda? Porque eu teria que ter tido muitas relações, né? Porque eu atendo muita gente. Quando a gente vai fazer atendimento com o médium, às vezes o médium tem mais relação com os pacientes do que reencarnatória do que o espírito. Às vezes os dois. Mas geralmente esses processos têm mais a ver com conexões com as pessoas que coordenam o trabalho. Essas são as que mais têm ligações de outras encarnações que provavelmente fizeram alguma coisa errada no passado e agora estão se unindo para fazer o que é bom. Faz sentido? Ok. Mas tem uns que querem, né? Tem uns que não querem. Então, a presença de um médium, no caso, é na cirurgia à distância que você está perguntando? Deixa eu explicar, é que acontece assim, às vezes eu converso com o senhor individualmente e a gente vem me buscar para te auxiliar nas cirurgias bem complexas. Tá. E eu queria entender por que é essa escolha do lado espiritual. Eu não entendi fazer isso. Você está dormindo, então seu corpo, para mim, nem para você, naquele instante tem utilidade nenhuma, mas seu perispírito tem. Porque você, como encarnado, quando você sai pelo desdobramento do sono, você carrega consigo um quantum, não tão grande, mas uma quantidade de energia ectoplasmática, que nós espíritos não temos. A energia ectoplasmática só os encarnados possuem. E os médiuns, no caso você, ela, Roberto, Caroline e outros mais, esses médiuns de efeitos físicos, eles produzem esse ectoplasma numa quantidade maior do que a maioria das pessoas. E por produzir esse ectoplasma numa quantidade maior, está mais abundante, então a gente consegue usar mais esse ectoplasma como uma forma de carregar energias para o corpo de alguém que está doente. Porque essa energia, porque ela vem do encarnado, ela é muito mais próxima da assinatura energética de um outro corpo encarnado. E aí a energia espiritual que a gente tem para doar, ela não apregoa com facilidade. Com o ectoplasma, sim. Então a gente usa o ectoplasma do médico para carregar, para transformar, para doar essa energia. Ficou claro? Ok. E às vezes a gente consegue fazer esse processo sem o médium estar presente em desdobramento. Mas às vezes não. Então o que a gente faz? A gente tem uma lista de médiuns. Quem é que está dormindo agora? Mande buscar. E a gente sai coletando o povo para trabalhar. É bom aqueles que não querem trabalhar na terra. Esses que tentam se recusar a trabalhar na terra são os que eu mais gosto de levar. A última pergunta? Pois não. Então, assim, tá voltando um pouquinho na história da bandeja, né? É importante também a gente fazer esse movimento da gente, de algo se cobrar no nosso dia a dia, na nossa evolução. Eu acho que é. Às vezes eu mesma puxo minha bandeja. Tipo, dar meus... Adorei o que você falou. De dar 100%, daí Sim. olhar para a situação e dizer, olha, eu poderia ter dado o meu melhor aqui, mas foi 50%. Eu vou lhe dizer uma frase que vai me definir para você agora. E todos vão ouvir, claro. Tudo que é possível, que é o que você chama de 100%, tudo que é possível, que está ao meu alcance eu fazer para ajudar alguém, algum paciente, claro, porque eu sou médico, eu vou fazer tudo. E o que não for possível, eu vou tentar.
que a gente faz com ela? Eu não sei, porque eu não durmo. Essa vai trabalhar pouco na espiritualidade, diferente de você. A insônia, vamos lá. Quando eu falei da depressão, eu não deveria ter falado só da depressão, porque a depressão é só uma forma que o espírito tem de dizer, não tô legal. A insônia às vezes é também um jeito do teu espírito se comunica contigo mesmo. Às vezes muita gente me pergunta, vocês não fizeram essa pergunta hoje, mas é uma pergunta bem intrigante, pergunta assim, doutor Fritz, para onde eu vou quando eu morrer? Bom, eu não sei, mas uma coisa eu posso te garantir. Esse lugar já existe e você já anda nele. Quando você dorme. Se você está com dificuldade para dormir, provavelmente não deve ser muito bom. Mas tem como mudar. A gente não pode construir um jardim no nosso quintal? Organizar a nossa casa? Fazer uma faxina mental? Então, existem formas de fazer isso. Então, a minha sugestão é que você, antes de dormir, você faça orações, não para conseguir dormir, porque você vai em algum momento, porque não seu corpo entra em demência, você precisa dormir. Uma hora você vai desmaiar. Mas que quando você durma, o seu desdobramento do sono lhe traga qualidade de espiritualidade. Lhe traga qualidade de vida. Que você chama os seus guias, que você chama espíritos amigos, espíritos familiares para estarem com você. Para quando você desencarnar, para quando você for dormir, que é uma forma, é um breve desencarne, você possa ir para o mundo espiritual se tornar útil. Você entendeu, meu filho? E aí o seu espírito vai se habituar. Porque o que eu sempre digo é, vocês têm que ser escravos dos bons hábitos. Você começa a fazer uma coisa que é difícil no começo, ajudar alguém, ajudar o outro, fazer uma sopa, isso e aquilo. Daqui a pouco você começa a aplicar passo, faz uma coisa, e no começo é chato, não sei o quê. Daqui a pouco você cria hábito. E você se torna escravo desse hábito de fazer o bem. Você entendeu? E quando você fizer esse caminho, não é que a insônia vai deixar de acontecer, ela pode acontecer esporadicamente. Mas a sua alma vai estar num céu que você mesmo está construindo. E quando você desencarnar, aí sim. Quando você desencarnar e abrir os seus olhinhos e saber que está desencarnada e me ver, corra. Sabe por quê? Porque se você me viu é que deu tudo errado. Eu não sou um espírito elevado, lembra? O ideal, que é o que eu desejo a todos, quando vocês morrerem, e chega já, viu? Em alguns casos aqui, alguns anos. E aí, o que é que eu desejo a todos vocês? Que ao abrir os olhinhos no mundo espiritual, tem uma fila de espíritos para lhe receber. Parentes, amigos, espíritos elevados, congratulando-se com você, porque você lá na Terra cumpriu o seu papel. Com todas as limitações e dificuldades, você deu seu 100% no que você pôde. E você vai ver que lá no final da fila estarei eu. Eu não trabalho com pessoas que vão ser menos evoluídas do que eu. Por isso que eu aperto. Todos que trabalham comigo, sem exceção, segurando a bandeja, aplicando o passe, colocando o passe aí para a máquina, não interessa. Vão ser espíritos muito mais evoluídos do que eu quando eu desencarnei. Se não for assim, eu não quero. Porque quando vocês desencarnarem, sou eu que vou pedir ajuda. E ai de vocês. Obrigado uma vez mais. Que Deus abençoe a todos. Espero deixar no coração de todos a minha felicidade de estar aqui.
Não é possível responder todas as dúvidas e perguntas, até mesmo porque toda resposta que eu dou, mais perguntas surgem. Mais dúvidas surgem, o que é natural. É natural de quem está na busca da sua evolução. Eu fico extremamente feliz. Peço a vocês que a gentileza, eu sei que a maioria de vocês já possui meu livro, esse último que eu estou lançando. Peço a gentileza que tenham esse livro, porque nele vocês vão ver um relato extremamente verdadeiro. Cadê a mulher da verdade? Foi aqui? Não, foi da verdade. Foi por aqui. Foi você. Verdade em relação ao auto-amor. Foi. Essa verdade, vocês vão ver claramente nesse livro. Porque sou eu, na minha mais pura essência, sem nenhuma preocupação sobre o seu julgamento. Se você tiver alguma crítica a me fazer, pode ficar com ela. Se você tiver alguma observação a fazer para ajudar a mim e o meu trabalho, será bem-vinda. Porque a crítica, ela não ajuda. Já parou para pensar? Só quem critica você, sabe quem é? Quem faz bem menos do que você. Porque quem faz mais só te valoriza. Já percebeu? Que vocês encontrem esse caminho e eu faço questão de, no desencarne de todo mundo que está aqui, anote. Por favor, não me envergonhem. Eu preciso estar no final da fila. Que Deus abençoe a todos e nos vemos em algum tempo.